Bom, pessoal, agora que nós já vimos que Daniel provavelmente era um eunuco, um saris na Babilônia, nós vamos ver agora os tipos de eunucos, que agora a coisa vai ficar um pouquinho mais polêmica, tá? Não sei se vai dar para fazer tudo num vídeo só. Se der eu faço num só, senão eu divido em dois, tá bom? Vamos lá. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui em Mateus 19, Jesus está falando de casamento, de casar com mulher, de não trair, adulterar, essas coisas, tá? Vou esperar passar o barulho. Então o contexto é sobre casamento e adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, em dado momento, os apóstolos falam assim para Jesus: então é melhor não casar, melhor ficar solteiro. Aí Jesus fala uma palavra que nem todos podem receber. Por quê? Há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Jesus define 3 tipos de eunuco: o que já nasce assim, o que se torna assim por causa dos homens, e os que assim se tornam voluntariamente. Agora, como que alguém nasce castrado desde o ventre materno, se eunuco é castrado? Complicado, né? Uma curiosidade também que eu não coloquei aqui no vídeo, mas eu posso citar para vocês: o entendimento dos rabinos também definia algumas mulheres como eunucos, tá? Por incrível que pareça, que o termo é mais complexo do que vocês pensam. Os eunucos nesses contextos eram os feitos pelo homem, em hebraico saris Adam, que é o caso de Daniel. É alguém que foi castrado pelos homens para servir no harém de algum lugar. Os que se faziam eunucos para dedicar a uma obra de Deus, no caso seriam os celibatários, que não se casariam com ninguém. Um exemplo, inclusive, de um eunuco mulher, que eu posso citar aqui para vocês, é aquela filha de Jefté, que ele fez um voto, então por causa disso ela morreu virgem. Então seria também um tipo de eunuco, tá? Os que nasceram congenitamente incapazes, com alguma deficiência genética, ou sem líbido, uma pessoa que não tem desejo sexual, tipo um urso panda. E os afeminados, olha aqui, pessoal, o eunuco também era definido assim, aquelas pessoas que já nascem afeminadas. Tá vendo? O pessoal fala aí que não tem criança trans. O próprio Jesus diz que já tem criança trans, que é a pessoa que já nasce afeminada desde o ventre materno, que não se casavam e normalmente serviam as rainhas e princesas, ou outras mulheres de posse, como profissionais de beleza, tipo aquele maquiador da Michelle, sabe, que está lá sempre maquiando ela. Ou uma espécie de mordomos particulares, evidenciado pela origem grega. O termo eunucos pode ser traduzido como guardião da cama. Olha que curioso, pessoal. Então a pessoa tinha que ser ou afeminado, ou gay, ou castrado, ou impotente, para ter uma responsabilidade de guardar a cama de princesas e rainhas. Curioso, né? Esses homens eram reconhecidos na cultura judaica sem que nenhum caráter pecaminoso fosse atribuído à sua sexualidade. Olha que curioso, pessoal. No judaísmo não tinha esse tabu. Não falei para vocês que não era pecado segundo o judaísmo? Olha, tá aí a evidência, é só pesquisar a história. Essas pessoas eram tratadas normais na sociedade judaica. Muitos dos eunucos não eram castrados, tá vendo? Também tem isso, tinha impotentes, celibatários, etc. Imagine o processo doloroso, traumático e potencialmente mortal para a época. Será que era fácil um homem se arriscar a isto? Não. Grande parte ou era assexuado, sem sexualidade, ou os afeminados. Diga assim, pois a palavra homossexual não era conhecida naqueles tempos, então nem todos eram castrados. Por isso que aqui em Daniel, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, agora vem o primeiro X da questão. Por isso que aqui em Daniel ele quer jovens, ó, que não houvesse defeito algum, então esses jovens não seriam castrados no sentido que a gente tem de ir lá e cortar a bola, e que fossem de boa aparência. O que é de boa aparência, pessoal? De boa aparência é um eufemismo para afeminado, seriam rapazes delicados, bonitinhos, tipo o André Valadão. Vocês estão entendendo a questão? Lembrando que a gente está lidando com um personagem construído, não um personagem real. Então por isso que tinha que ser um jovem de boa aparência e sem defeito algum, ou seja, então ele tinha que ter aquelas partezinhas íntimas normais, mas eles tinham que ser delicados para servir a cama da rainha, seriam os guardiões da cama. Então quem eram esses nascidos do ventre de mãe? Jesus não disse que tais eunucos de nascença eram somente sem líbido ou com deficiência genética. Ele se limitou a dizer que nem todos poderiam receber o mandamento do casamento nos moldes judaicos, caracterizando o mistério nesta expressão.
Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O que quer dizer? Que nem todo mundo ia entender. Portanto, além de homens que nasciam congenitalmente incapazes ou sem líbido, os eunucos também eram aqueles que nasciam sem desejos sexuais para o sexo oposto. O que é uma pessoa sem desejo sexual para o sexo oposto, pessoal? É alguém gay, é homossexual. Simples. Realidade muito mais frequente que as deficiências congênitas. Ah, olha só. O que é mais comum numa sociedade? Nascerem pessoas com defeitos nas partes íntimas, eunucos naturais, ou nascerem pessoas gays? O que vocês acham? Quantas pessoas com deficiência física nas partes genitais vocês conhecem? Eu acho que talvez nenhuma. E quantos homossexuais vocês conhecem? Todo mundo conhece pelo menos um. Nenhum dos dois pode funcionar plenamente como heterossexual. Nenhum escolheu a sua orientação. Vamos ver o que diz o Talmud? Aí depois do Talmud eu vou finalizar e depois no outro vídeo eu vou para a parte 3, tá? Eunucos são pessoas atraídas pelo mesmo sexo. O Talmud babilônico, como documento escrito em mais de 2000 anos de idade, transmite os pontos de vista do judaísmo antigo e há centenas de anos antes do nascimento de Cristo. O rabino Joseph diz: deve ter sido esse um Sares de quem ouvi a mim, dizendo: aquele que está aflito desde o nascimento, aqui, ó, isso aqui já concorda ali com as palavras de Jesus. Nossos rabinos ensinaram. Quem é um Sares congênito? Que é um eunuco que já nasceu assim. Qualquer pessoa que tenha mais de 20 anos ainda não produziu pelo menos 2 pelos pubianos. E mesmo que tenha produzido, depois de ter sido considerado um Sares, que é um eunuco nascido, será em todos os aspectos. E essas são as suas características. Não tem barba, o cabelo e a pele são lisos. Simeon B. Gamaliel diz em nome de Rabino Judá, Jair: qualquer pessoa cuja urina não produz espuma, alguns dizem, quem urinar sem formar um arco. Outros dizem, aquele cujo sêmen é aguado. Aqui é o entendimento dos rabinos da época, tá? Outros ainda dizem, aquele cuja urina não fermenta. Outros dizem, aquele cujo corpo não produz vapor após o banho durante a temporada de inverno. Já esse outro rabino aqui, Simeon e Eleazar, diz: aquele cuja voz é tão anormal que não se pode distinguir se se trata de um homem ou de uma mulher. O que é uma pessoa que você não consegue distinguir se é um homem ou uma mulher? É uma pessoa afeminada. E aí, pessoal? Então, por que Daniel foi escolhido um jovem de boa aparência pelo chefe dos eunucos? Porque Daniel provavelmente era afeminado. Será que Daniel foi castrado fisicamente? Provavelmente não, porque era um jovem sem defeito algum. Deixa eu só ver aqui qual é a parte final. Eu vou deixar o resto para outra parte do vídeo, mas aqui no capítulo 1 de Daniel ele fala, ó, jovens em quem não houvesse defeito algum e de boa aparência. Então Daniel provavelmente era um jovem afeminado, tá? Agora eu vou concluir na terceira parte desse vídeo, tá? Obrigado aí por ter assistido, espero que tenha entendido até agora. Paz a todos.